Professor, o medo é uma característica inata do ser humano? Essa era a pergunta que a Isabel teria que me fazer. Obrigado, você já antecipou. Isabel, muito obrigado. Nossa, pergunta precisa, viu? Olha, na verdade, o medo é uma característica inata dos predadores. Todos os predadores, mamíferos, predadores, têm medo. Você não pode encontrar o mesmo tipo de medo em animais de sangue frio, por exemplo, né, como répteis, lagartos, enfim. Mas os animais predadores, mamíferos, têm medo. E aí agora eu vou explicar por que o medo é bom. Olha só, não tenha medo de ter medo, porque o medo é bom. O medo é um sistema que nós temos, um sistema de alarme. Nós temos, aí volta a aula de ontem lá, né? O eixo HPA, nós vamos ficar com o eixo HPA. Com toda certeza, os alunos da formação em psicologia analítica poderão esquecer de mim, mas do eixo HPA eles não vão esquecer. Você tem o hipotálamo, a hipófise e a adrenal, o suprarrenal. No hipotálamo, você tem a amígdala. A amígdala é um mega power computador, né? Um processador de dados, que processa milhões e milhões e milhões de dados por segundo e filtra tudo aquilo que for ameaça para você. A amígdala detecta qualquer tipo de ameaça à sua vida e à minha. Aí, brincando aqui com o povo, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do hipotálamo, né? Lá do hipotálamo, lá na base do cérebro. Então, vamos lá. Se, de repente, eu senti um cheiro de fumaça aqui no prédio, acende o alarme. Se, de repente, alguém bater um carro aqui na frente, acende o alarme. Se de repente eu ouvir um tiro, acende o alarme. Se de repente eu olhar para alguém que não está bem, acende o alarme. Ou se de repente eu estou andando na rua e cismo que alguém vai me assaltar, acendo o alarme. Ou de repente alguém pega uma arma e me assalta, acendo o alarme. Ou se de repente o meu corpo começa a me comunicar que eu não estou bem. Bem mesmo, não é que tem alguma coisa errada ali com o meu coração, com o meu sistema cardiovascular. O corpo comunica, ou com o intestino, ou com o estômago. Vou ter que ter cuidado aqui para não dar aula de psicossomática, que é muito parecido. Bem, bateu o alarme. O que é que a amígdala faz? Aciona a suprarrenal. A suprarrenal taca cortisol e o corpo gera adrenalina. A adrenalina é que é a responsável pelo medo. Por quê? Vamos lá. Adrenalina. Aí eu olho para o inimigo. É um leão enjaulado, né? O leão rugiu, mas está enjaulado. A adrenalina vai lá em cima, mas a amígdala já registra, sem perigo. O perigo é aparente. Agora, imagine que eu tenho um inimigo verdadeiro. E aí disparo o alarme, adrenalina no sangue. Aí eu avalio o inimigo. Ele é maior do que eu. Eu uso adrenalina para fugir. Ou para me defender. Agora eu avalio o inimigo. E o inimigo é menor do que eu. Eu uso adrenalina para enfrentar o inimigo. O problema do ser humano é que o inimigo pode ser criado pela própria mente, ou ele pode ter sido implantado pela própria mente, ou implantado por alguém na tua mente.
Eu sei que o que eu vou dizer aqui não vai fazer sentido, porque é nosso primeiro encontro assim. Mas já está provado que o medo cura o medo. Agora eu viajei na batatinha, não é? Pois bem, ó, eu vou postar aqui um vídeo que eu quero que vocês depois escutem. Quem quiser ver, né? Quem tiver problema de medo. A síndrome de pânico, do mais alto grau que der, ela só vai dar. A síndrome de pânico, do mais alto grau que der, ela só vai dar. Ela só vai. Ela só vai demorar 7 minutos e meio. Preste atenção. A síndrome do pânico, da maior intensidade que der em você, o maior pânico que você tiver, só vai durar 7 minutos e meio. Quando bate lá em cima a adrenalina, diante da ameaça de autodestruição pela adrenalina, pelo medo, a mente começa a produzir os antídotos da adrenalina, que é a endorfina e a serotonina. Uma pessoa com síndrome de pânico, se ela sentar no lugar e esperar 7 minutos e meio, a crise do pânico desaparece. Eu já vivi essa experiência e, se alguém quiser conhecer um pouco melhor as causas do medo, eu vou postar aqui um vídeo. É um vídeo meu, inclusive um depoimento meu da minha experiência pessoal com a síndrome do pânico. E como é que eu venci? Bom, espero ter respondido. Então, não tenha medo de ter medo, porque o medo cura o medo. Não tem outro caminho. Assim, não tem como você... Se você assistir o vídeo, você vai entender o que eu estou falando, porque lá tem um método, e eu vou postar outro vídeo aqui. Não, esse de hoje está bom. Lá está tudo explicadinho, como vencer o medo, tá bom? No caso, o pânico. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Tá. Então, o senhor explicou a questão do medo. Aí tem uma coisa na fala do senhor que diz assim, às vezes nós mesmos implantamos esse medo ou criamos esse medo. E como que eu venço esse medo que eu mesmo crio? Se eu já tenho o trauma do medo que está implantado, que eu estou vendo, mas se ele é iminente, o leão não vai fugir. Mas eu mesmo crio esse medo. Como que eu não sei, como que eu venço isso? Se a minha mente mesmo me sabota. Vamos lá. Quando a tua mente se sabota pelo medo, né, pela timidez, enfim. Só existe 2 formas de você vencer um grande inimigo. Um grande inimigo. Uma é enfrentando o inimigo e derrotando ele. Se o inimigo é você mesmo, não tem como você fazer isso. Mas tem um outro caminho. Como é que você derrota um grande inimigo se você não pode enfrentá-lo? Só tem uma outra possibilidade. Se ela existir, a possibilidade é real. Torne-se amigo do seu pior inimigo. Você vai vencê-lo. Veja bem, quando eu tive síndrome de pânico, Davi, em 2004, eu descobri o quê? Aí, eu tive uma síndrome do pânico avassaladora. Eu fiquei paralisado pelo pânico durante meses. E aí eu fui para o psiquiatra, fui fazer terapia, mas naquela época eu era diretor da Faculdade de Teologia do Mackenzie, e eu sabia, eu tinha 48 anos de idade, meus filhos adolescentes, eu tinha a seguinte intuição: ou eu venceria aquilo, ou minha carreira estava acabada,
e minha família estava condenada a passar privações, necessidades, enfim. E aí eu mergulhei de cabeça na neurociência, que eu já vinha estudando. Eu venho estudando neurociência desde 92, quando surgiu, para entender qual era o mecanismo do medo. Por isso que eu trouxe aqui esse eixo HPA. Qual é a função do medo? É proteger a vida. E como é que você vence o medo? Se tornando amigo dele. Por quê? O maior gatilho para o medo é o medo de ter medo. Então, o que eu fazia, o que eu comecei a fazer? E olha, eu li hoje nesse vídeo, tem um depoimento lá, tem mais de 600 ou 700, mas tem um fresquinho de alguém que colocou lá, que diz assim: eu apliquei, ele não fez terapia comigo, ele falou assim: eu apliquei o que o doutor ensinou neste vídeo e eu estou curado do pânico. Está lá. E eu aplico aquele método ali em grandes executivos que passaram pelo que eu passei e não pode ficar esperando uma terapia longa para vencer o medo, porque senão ele vai ser demitido e ninguém vai contratar um executivo com medo. Então, dentro das técnicas que está lá, que eu não vou expor todas aqui, tá, Davi? Que é até um desafio para vocês assistirem, eu percebi que o medo da crise de pânico, assim como o medo da ansiedade, assim como o medo da timidez, é o gatilho para ter a crise. E aí eu comecei a conversar comigo, falar assim, não, eu tenho medo mesmo, eu estou vivendo o pânico está me paralisando, está acabando comigo, mas ele vai durar 7 minutos e meio. Eu tinha 10, 20, 30 crises por dia. Eu parei. Já que ele vai vir, eu vou fazer o processo inverso. Eu não vou ficar com medo que ele venha. Eu quero que ele venha. E aí eu digo lá no vídeo, eu fazia isso mesmo, eu dizia, pânico, vem em mim que eu estou facinho. E o pânico... Professor, é tipo uma integração, né? Uma integralização. Isso, é a integração da sombra, né? Matou a pau, né? A integração da sombra. Depois, tem lá no Netflix, Explicando a Mente. Quem tem Netflix, abre Explicando a Mente. O título da série é Explicando a Mente. E ver como vencer a ansiedade. Gente, a Netflix é bem anterior ao que eu estou falando aqui. O que está na Netflix é o mesmo que eu já fazia em 2004. Recentemente, o Discovery publicou um vídeo que é o cérebro humano, que está lá no conteúdo de vocês, que mostra como, no exército americano, eles geram o pânico do sujeito e depois eles curam o pânico do sujeito. Não é nada diferente do que eu vivi e apliquei em mim em 2004. Mas convidar o medo para se tornar amigo não é porque o sujeito é corajoso, não. É porque o medo de perder tudo é muito maior do que o medo, não é? Eu ia falar, mas eu não posso. Não, eu ia falar que o cagaço é maior do que o medo, mas eu não posso falar. Gente, alguma pergunta? Eu quero perguntas, porque eu não terminei ainda, mas as perguntas aprofundam os pontos. Márcio, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Fala. Normalmente, eu sempre fui considerada uma pessoa que não tinha medo de bater em ninguém, mesmo sabendo que eu ia apanhar. Sim. Mesmo sabendo que eu ia apanhar, eu partia para cima de todas as Sim. brigas. Então, eu sou do tipo assim, eu dou um gado para não entrar na briga, mas Sim, se me depois der, que entra, eu pego a boiada inteira. Tá. Isso seria o quê? Uma coisa inconsciente ou seria uma coisa para enfrentar, aprendendo a enfrentar o medo? Mary, com todo o conhecimento que eu tenho de você, eu sei a coragem que você tem. O convite que eu te faço
é trazer essa coragem para todas as áreas da vida. Você tem Nossa. coragem mesmo. Isso daí eu teria que usar no dia a dia, então. Não é só o inimigo físico, também os inimigos psicológicos, os internos, né? Entendi. Você tacou o dedo na ferida. Jesus vai me perdoar. Obrigada, boa noite. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais umas meninas aqui que eu queria que perguntasse. Oi, tio, boa noite. Boa noite, Kessia. Tio, na minha empresa, o meu chefe, ele não admite erro. E, para mim, isso é péssimo para a empresa. É péssimo para a empresa, você está certíssimo. Porque nem você falou, para o Thomas Jefferson atingir o objetivo da lâmpada, ele teve que errar. É. E qual que é a sua opinião sobre esses líderes? Porque ele acaba deixando os funcionários com medo de ter Não, liberdade criativa. olha, eu vou dizer uma coisa para você, né? Com todo respeito a você e a ele também, Uhum. mas esse tipo de líder, a empresa cresce até o tamanho dele, não cresce mais. Entendi. Ela vai crescer até o limite dele, que é o limite da perfeição, né? Como a gente não é tão perfeito assim, então não vai muito longe. Agora, quando um líder mesmo, ele está aberto não só para dar feedbacks, mas para receber feedbacks também. Entendi. E para aceitar o erro como parte do jogo. Ora, se alguém está errando jogando, está aprendendo a jogar. Uma criança, até ela andar aos 2 anos de idade, de 1,5 a 2, geralmente alguém até pode andar antes, geralmente é 2, ela cai em média mais de 1.800, 1.900 vezes, até dar o primeiro passo com equilíbrio. E depois de adulta, a gente fica com medo de cair, não é? Mais alguma pergunta? Ô, Márcio, professor, eu tenho uma pergunta. Teve um filme que eu assisti, um filme não, um desenho, não sei se o senhor vai, quero usar como exemplo, aquele desenho Divertidamente, não sei se o senhor já ouviu falar. Maravilhoso, aquilo ali é neurociência pura. E o que eu acho interessante é na fala final, né? Que a menina fala, sem a tristeza não há alegria. Como que a gente pondera essa questão na nossa vida? Porque todas as nossas áreas são medo, alegria, tristeza, tudo, né? Então, sem tristeza, ela não poderia lembrar dos momentos alegres que ela passou. Como que nós fazemos eu vou dar uma aula, não vou responder hoje, porque a tua pergunta é bem complexa, mas eu vou dar uma aula sobre modulação emocional. Porque muitas vezes nós fomos criados de tal forma que as pessoas não nos ensinam a modular as emoções. E nós terminamos criando nossos filhos assim. E os filhos precisam, e a gente precisa aprender a modular. E isso você pode aprender em qualquer idade, não tem problema. Né? Vamos lá, você vê pelo tom de voz. Tem pai que já começa alto com o filho. Se eu quero ser escutado por alguém, eu começo falando alto ou falando baixo? Falando baixo? Falando baixo. Quanto mais baixo eu falo, mais o outro tem que se esforçar para ouvir. E quanto mais alto eu falo, mais ele tranca o aparelho auditivo para se proteger do grito. Nossa, agora ferrou. Eu falei que isso aqui ia ser pauleira, não é? Eu falei. E assim, mas e se ele não ouve? Aí você vai graduando a voz até chegar no grito, se for preciso. Se bem que não vai precisar, a gente vai ver na modulação emocional. Me guarda isso aí. Bom, outros procrastinadores. Preguiça. Nossa, preguiça. Gente, eu trabalhei ininterruptamente, e o que eu estou falando aqui é verdadeiro. Eu trabalhei ininterruptamente de carteira assinada por 50 anos. E aí, agora em fevereiro, depois de muita insistência,
A Universidade Mackenzie, onde eu fui professor titular por 20 anos, me demitiu. Eu sempre acordei 6 horas da manhã. Na juventude, eu acordava 4, 5 para estudar. Já na idade madura, 6 horas. Aí agora, cara, eu vou te contar. Eu estou lutando para restabelecer a rotina, porque eu descobri que eu sou bem preguiçoso. Eu gosto mesmo de uma cama. Quem não gosta de se jogar no sofá, ficar lá? Não é? Mas se eu quiser fazer essa roda que eu criei girar, eu não posso ficar deitado. Então... Mas eu tenho que reconhecer que o meu desejo mesmo é ficar sem fazer nada. Mas a preguiça é um dos grandes procrastinadores das realizações das pessoas. É um dos grandes, assim, sabe? Aquela coisa de, meu pai conta, eu não consigo ser tão preguiçoso, porque meu pai contava uma metáfora, contava uma parábola para mim, muito contada no sertão do Ceará, talvez em outros lugares do Nordeste, que dizia assim: o enterro do preguiçoso. O cara era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele resolveu morrer. E como ele era preguiçoso mesmo, ele sentou numa rede e pediu para os amigos para levarem ele para o cemitério, porque ele não tinha mais o que comer. Aí alguém se compadeceu dele, para o enterro, ele vivo, para o enterro, e fala assim: mas eu te dou um saco de arroz para você comer pelo menos no próximo mês, e não precisa morrer assim. Ele fala: mas eu tenho que pegar o saco de arroz na tua casa ou tu vai ter que levar o saco na minha? O cara: não, você vai ter que pegar na minha casa. Eu falo: não, leva o enterro para frente, eu prefiro morrer. Preguiça, não é? A preguiça, a preguiça, a preguiça. Outra coisa que leva à procrastinação é a falta de uma rotina. A falta de um planejamento estratégico, que vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo treinamento. Como planejar para a minha vida, como planejar para a minha família e como planejar para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha empresa. Planejamento estratégico. As pessoas, especialmente os cristãos, não é? Criam a ilusão: vou colocar a minha vida na mão de Deus e agora Deus vai fazer tudo. Vai nada. Isso é ilusão. Eu sou Deus, não está nem sabendo disso. Né? Eu acho que Deus nem toma conhecimento disso. Primeiro que eu acho que isso é uma pretensão tão grande, né? A Deus vai parar o mundo com as guerras todas que tem, as pandemias e tudo, para cuidar de alguém que... por favor, né? Gente, vocês vão ter que me perdoar aí, não é? Das minhas brincadeiras, aí, mas é verdade. Se a gente considerar Deus aqui no treinamento, eu vou considerar, Paulo diz que ele era cooperador com Deus, ou de Deus. Cooperar, operar conjuntamente. Então, não espere nem que Deus vai fazer para você, porque Deus não vai fazer. A grande lição que eu aprendi quando saí de casa com 14 anos de idade para conhecer o mundo foi: não existe almoço grátis, nem cafezinho, e nem água. Não existe nada grátis. Você vai ter que pagar o preço para ter. Então, preguiça, falta de agenda, falta de planejamento, falta de objetivo. Falta de amor próprio. Porque uma pessoa que não tem amor próprio, e aí eu não vou também responder todas as questões hoje, eu vou só mapear, dificilmente ela acredita que aquilo que ela vai fazer dá certo. Então, nós vamos voltar a esse tema depois, amor próprio, não é? Sim. Agora, tem questões reais. Às vezes, falta de recurso. Falta de recurso. Mas eu não queria falar nisso, não. Eu queria falar
também muitas vezes das escolhas erradas, que eu já falei no meu depoimento. Se você escolheu algo que é temporário, considere que é temporário. Na primeira oportunidade, abra mão. Porque às vezes você precisa de algo que financie a sua vida naquele período da sua vida. Mas se você percebe que, enfim, vamos lá, eu estou caminhando para o fim do treinamento de hoje. Por que eu estou aqui com 65 anos de idade, aparentemente cheio de vitalidade, mas quem tem 65 sabe que eu não tenho tanta vitalidade assim, não é? Mas com tanta vitalidade, 9 horas da noite dando um treinamento. Por quê? O que vocês acham que me motiva para estar aqui? Eu acho Essa aquilo... razão, Desculpa. essa razão de vida que tu tem, que é a Uni Aberta, passando esse Isso. conhecimento espetacular para todos nós. Muito obrigado. É a minha vocação, a minha missão, meu legado é isso. Então, assim, ainda bem que a mulher está aqui assistindo, que ela faz todos os cursos, há 40 e tantos anos. Aí eu já arranjei uma desculpa para ela. Olha, meu amor, estou trabalhando muito por causa da minha vocação. Mas, na verdade, é mesmo. Sabe o que é? Estar aqui com vocês, compartilhando isso, sabendo que se alguém aqui aprender isso e aplicar na vida, vai mudar, porque eu já vi isso mudar em muita gente. Já valeu para mim. Está dando essas risadas com vocês, brincando com vocês. Eu ganhei. Na verdade, hoje, eu preparei o dia para estar aqui. Assim, ó, vou estar lá com eles, e aí depois, eu sei porque eu recebo depois, né? Lá na frente, virão os depoimentos. Nossa, doutor Mascoli, aquelas coisas, as participações, os vídeos, as brincadeiras, deram um clique na minha cabeça e virou a chave. Mas eu quero mais perguntas. O povo aqui está com medo de perguntar. Pode perguntar que não tem problema nenhum, não. A bronca é livre, para a gente encerrar hoje. Simone, quer perguntar alguma coisa? Vou fazer uma pergunta, então. É a Isabel falando, tudo bem? Ô, Isabel, seja bem-vindo, viu? Obrigada. Você falou sobre o medo do julgamento. Uhum. Então, um dos medos por eu me expressar é justamente esse, né? O julgamento. Ele está relacionado a ser rejeitado ou abandono. Como Pertencimento, trazer isso. isso para sua vida de uma forma que isso não te afete, sem você precisar ter que voltar no passado e mudar esse abandono, porque não tem como mudar. É você mesmo se aceitar. Aceitar o próprio abandono, aceitar a própria fragilidade, aceitar a própria dor, mas você se aceitar. Porque assim, Isabel, estou falando aqui com todo respeito, a gente vai Sim. formar um grupo terapêutico aqui de transformação, não tenho dúvida, nós já formamos, mas assim, eu tenho certeza que você está muito disponível para acolher alguém rejeitado, alguém que foi abandonado. Você está muito disponível para isso, não tem a menor dúvida. Você não tem dificuldade com isso. Sim, A nossa dificuldade... Vamos criar uma metáfora aqui, porque eu quero encerrar a aula com essa sugestão para você pensar. Imagine, não é? Imagine depois. Eu vou dar a sugestão para você imaginar essa semana. E se servir, outros poderão fazer. Se você é homem, imagine um menino abandonado. Se você é mulher, imagine uma menina abandonada. Uma menina chorando, sofrendo, com fome, com sede, ou pedindo afeto e ninguém dá. O que você intuitivamente faria com esse menino ou com essa menina? Você abraçaria, você acolheria e você colocaria junto do seu peito. E se esse menino for você mesmo? E se essa menina for você mesmo? Crie este cenário na sua imaginação e se imagine abraçando e acolhendo. Esse é o passo fundamental para vencer o medo de rejeição e de abandono. Entendi. Faça isso quantas vezes. Nós vamos fazer aqui, lá na frente, é porque está cedo ainda, né? Vamos fazer
algumas vivências aqui para resolver algumas questões. Ô, Márcio, mas eu tenho outra pergunta Passa. nesse ponto. Na teoria, pode ser muito... Assim, pode ser que funcione. Mas na questão da prática, como eu vou dar algo que eu não recebi? Na questão Vai do dar. abandono. Vai Como dar. que faz isso? Eu sei que uma mãe ela consegue ser mãe porque é instinto, ok? Uma mulher consegue ser mãe por instinto. E como Davi, eu não vou, eu prometo para vocês que eu retomo a próxima com essa, porque assim, eu tenho uma sequência que a gente vai encadeando as coisas com a lógica para funcionar. Mas eu vou dizer uma coisa, olha, a chave do que eu sugeri aqui é o seguinte: a mente, ela não distingue, a mente inconsciente, ela não distingue o sonho da realidade, da fantasia. A mente não distingue sonho de realidade. Se eu sonhei, aconteceu. Se eu sonhei correndo, eu corri. Se eu sonhei sofrendo, eu sofri. Né? Se eu sonhei feliz, eu fui feliz. A fantasia também. Porque a fantasia é um sonho acordado. Se eu for capaz de criar a imagem de alguém sofrido e criar a imagem de abraçar esse alguém sofrido, para a mente eu abracei alguém sofrido. Mas, como eu falei aqui, eu só quero que nesse início, que nós vamos ter 12 encontros, não é? Nós vamos ter 6 encontros, como o de hoje, com uma base teórica, e 6 nós vamos fazer algumas vivências para resolver algumas coisas. Tá bom? Aí é só confiar. Vamos entre no barco e vamos.